queria entender um pouquinho dessa, não sei se vocês entraram nesse assunto nesse período que eu saí, mas um pouquinho dessa carreira política tua. Como como que Não. começou essa militância sua pela cannabis, tipo assim, ó, porque a gente sabe, bater no peito antigamente era mais difícil, "Olha, eu sou defensor Oh, canábico", né. O senhor já passou por repressão, como que foi isso que o senhor, enfim, o senhor já teve alguma experiência com a polícia? Como que é visto hoje? E depois também, para entender um pouquinho o porquê o senhor pegou o feeling da campanha nessa última campanha para deputado federal, que foi aquele jingle, né, que ficou famoso, sabe. Então, se o senhor puder só dar uma fala aí dessa história sua com assim, ó, eu vou bater no peito e ponto, como o senhor falou, é uma coisa que o senhor vai carregar para o resto da vida, né. Isso, É difícil desassociar hoje o Dário, até teu nome, né, Dário 420. isso. Olha, eu venho, assim, desde da juventude, né, não só de descobrir a política como um importante, manifestação de relação com o mundo, com a coletividade, né, o que está próximo de mim. Então, desde a década de 80 eu tenho essa participação política sempre viva. Vivi fora do Brasil uma década, né, eu morei em Londres na década de 90, mas voltando sempre trabalhei, assim, com ajudando a construir forças políticas, mas foi sobretudo nessa última década, a partir de 2010, em que esse processo, né, que a gente vê culminar no final da década em impeachment da presidente Dilma, o crescimento da direita, dos fake news e tudo mais, que junto com outros colegas me colocaram na situação da gente buscar uma forma de atuação a partir do município, da cidade, né? De pessoas, de movimentos e tudo mais. Em 2015, a partir de 2015, mas mesmo antes, já vinham processos de ocupação do espaço urbano em Belo Horizonte, Praia da Estação, os processos de criar ocupações por luta por moradia em Belo Horizonte, o uso do busão com o município buscando outras maneiras de subsidiar e poder não aumentar as passagens, mas caminhar para um processo de não cobrar passagem, tarifa zero mesmo, assim, de aumentar a liberdade das pessoas de utilização, os movimentos de negritude, LGBT, feministas. A gente foi se encontrando e decidindo fazer assim: olha, nós não vamos conseguir constituir uma força que tome a cidade, né, que tome a prefeitura, mas nós vamos desenvolver uma força de atuação institucional, de descobrir as brechas, de fazer coisas de utilização do poder público para que isso amplie os nossos universos assim de espaço de discussão, de vida cultural, etc. E aí eu ajudei esses colegas na movimentação muito, a Cidade que Queremos, desde 2015, né? Ela existiu, essa movimentação existiu assim, 2015 até 2018, mais ou menos. E a gente, então, uma das forças que tinha era o Bloco do Manjericão, que eu já fazia parte. O Bloco do Manjericão era uma luta canábica, que usa esse nome porque ele veio da origem que a gente não podia falar Bloco da Maconha, que ia ser preso. Desde 2011, que teve a ação por causa das marchas da maconha, né, de permitir que a gente usasse o nome maconha, o símbolo da folha, e fizesse discussões que isso não se constituiria apologia às drogas, e sim uma luta civil, né, legal, de mudança da lei, né, a gente tentou, e aí exatamente esbarrava nos colegas que, assim, embora militassem em Marcha da Maconha ou em outros movimentos, ele assumir isso, assim, de ser um candidato que colocasse exposto uma pauta dessa sobre maconha, tinha implicações na própria vida, sabe?
que poderia gerar dificuldades para eles. Alguns já tinham passagem pela polícia e tal. E eu, assim, como sendo um usuário desde lá da universidade, eu resolvi, assim, no contato e desenvolvimento e generosidade das pessoas, dessa troca de informação e engajamento, assim, eu falei assim: "Gente, eu topo ser o candidato à maconha", que explicitar essa pauta, de carregar ela de uma forma exatamente por talvez o contrário disso, Neto, que você colocou. Se você já foi abordado pela polícia, eu nunca tive uma abordagem de polícia de eu ser, assim, sei lá, tomar um tapão ou qualquer coisa parecida, ou ser abordado, eh, de De ser maneira constrangido do nada. talvez porque tem uma cara, assim, que não é de jovem, né, uma cara, assim, sujeito já de cabelos brancos e tudo, mas, então, esse contrassenso, sabe, assim, é como se fosse uma política do não lugar, assim. E não, Uhum. e ser incisivo, falando assim: "Não, é de maconha que eu estou falando, nós vamos maconha não é uma coisa ruim, maconha é uma coisa que a gente tem que discutir, nós estamos falando de liberdade, liberdade dos corpos, liberdade, de acesso ao tratamento, liberdade da discussão". Então isso que veio, assim, também surpreendeu a gente, a quantidade de pessoas sintonizadas com essa coragem, com essa possibilidade, com essa explicitação desse tema. E procurar discutir outras coisas da cidade de maneira mais coletiva, né? Gradativamente as pessoas vieram nesses últimos anos. Eu fui candidato a vereador em 2016 em Belo Horizonte, a deputado estadual em 2018, fui o segundo suplente do PSOL para deputado estadual. Então, eu tive em Belo Horizonte, é uma votação expressiva, né? Eu tive mais de 1.750 votos em Nossa. 2016 para vereador. Para Legal. deputado estadual, eu tive 13.000 votos em 2018. Para vereador, em 2020, eu fui candidato de novo, tive 3.500 votos. Olha. Pessoal aumentando. Sempre crescendo, né. E para Uhum. deputado federal, em 2022, eu tive 30.000 e quase 400 votos. Olha. Caraca, Sou o mais segundo que suplente. dobrando em cada Sim, E o senhor hoje ainda está no caramba. PSOL. estou no PSOL. E como que é a relação do pessoal com o senhor? Eles, o senhor tem essa liberdade dentro do partido, tem essa autonomia? Assim, desde o início, né, o PSOL, nunca colocou, empecilho em relação a essa pauta, a nível municipal, estadual, federal, a gente sempre falou, né, o PSOL tem parlamentares bem atuantes, gradativamente veio tendo profissionais, parlamentares cada vez mais atuantes nessa pauta, e participando das discussões, né, estão nesse momento estão muito atuantes, né, na discussão da PEC das drogas na Câmara dos Deputados, Uhum. lá Sami Bonfim, o deputado Alencar, o pastor Henrique, Pastor Henrique. a a própria Érica Hilton, ou seja, todos os parlamentares, a própria Célia Chacriabá também se posicionando dessa importância da gente impedir que a lei piore, ao invés de melhorar. Melhorar. É hipocrisia querer criminalizar nesse momento que o mundo está se abrindo para outras perspectivas e o Brasil ainda Uhum. no atraso de querer recrudescer, querer manter uma coisa de perseguição, que é um desvio, como a gente estava falando antes, né? É um desvio. Você persegue a maconha para, como se ela fosse a original do crime e para você não discutir outras formas de atuação da polícia, não discutir outras formas de defesa da, das questões da cidadania, né? A violência contra a mulher, contra o jovem, o idoso, Uhum. em troca de você querer criminalizar uma coisa, demonizando ela e não discutindo com bases científicas, fazem audiências, aí convidam só pessoas que são contra o desenvolvimento do uso,
Aí quem de esquerda, né, tem que fazer um contraponto, aí convida só pessoas que são a favor, ou seja, não tem espaços aonde pode acontecer um debate efetivo da sociedade que escolha caminhos mais coerentes.